Boa tarde a todos e a todas. Com muita alegria, seguimos o nosso segundo dia do terceiro ciclo institucional permanente sobre a docência na UFSM, CIPED 2020. E segundo ciclo de formação em avaliação sobre a temática Desencontros no ensino e na aprendizagem remotos em tempos de distanciamento social. Este evento é promovido pela direção do Centro de Educação, pela Comissão Setorial de Avaliação, CSA-CAICE, do Centro de Educação, e a Pró-Reitoria de Graduação Prograde da Universidade Federal de Santa Maria. Este evento teve início na semana passada, dia 4 de novembro, e seguirá durante as quartas-feiras do mês de novembro e a primeira quarta-feira de dezembro, dia 2, sempre com transmissão via Farol. As temáticas específicas abordadas são a avaliação da pós-graduação, temática que foi abordada na semana passada com o professor Ângelo Ricardo de Souza, a avaliação da educação superior, a temática de hoje, as tecnologias assistivas, os enfrentamentos de questões psíquicas e emocionais e a educação popular, com o objetivo de suscitar reflexões sobre o contexto de distanciamento social vivenciado atualmente. Para a certificação, solicitamos que realizem inscrições pelo portal institucional da UFSM, que está sendo disponibilizado no chat. Para vocês, as gurias vão colocar no chat para vocês o endereço, entrar lá e fazer a inscrição no evento. Hoje, excepcionalmente, não vamos contar com a presença das intérpretes de Libras, devido à grande demanda de trabalho dessas profissionais na UFSM. Agradecemos a todos os presentes, em especial a equipe do Farol, a diretora do Centro de Educação, professora Anicarine Meurer, a equipe da CAICE, na figura da sua coordenadora, aqui presente, a professora Tânia Michelini Miorando, que será a nossa mediadora hoje, e a nossa ilustre palestrante, professora Marlis Polidori. Passo a palavra, então, à nossa mediadora, professora Tânia. A professora Tânia, ela é doutora e mestre em educação pela Universidade Federal de Santa Maria, é especialista e graduada em educação especial e educação de surdos pela Universidade Federal de Santa Maria, é professora adjunta no Departamento de Educação Especial na Universidade Federal de Santa Maria, é coordenadora da Comissão Setorial de Avaliação CSA-CAICE e está vinculada ao GPES, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação e Imaginário Social da Universidade Federal de Santa Maria. Então, está com a palavra a professora Tânia. Boa tarde a todos, é com muita alegria que recebo, e já nessa segunda tarde de formação, como a Gisele já comentou, agradeço muitíssimo, em nome da coordenação da CAICE, a Prograde, pelo todo apoio às propostas que nós temos trazidos, a CPA, pelo diálogo que propõe ao discutir a avaliação institucional, a direção do Centro de Educação, aqui a professora Anicarine, e toda a equipe, por esse trabalho conjunto e colaborativo em todos os momentos, que mostra todo esse cuidado com a comunidade acadêmica, especialmente nesse tempo que nos exige um cuidado redobrado, a todo o colegiado da CAICE pelo somatório das forças e ideias na organização e realização deste evento, e hoje, especialmente, a nossa convidada, Marlis Polidori, que vai estar conosco, que é doutora em Ciências da Educação pela Universidade do Porto, de Portugal, é aposentada do cargo de técnica em assuntos educacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi professora de graduação e da pós-graduação no programa de mestrado profissional em reabilitação e inclusão do Centro Universitário Metodista IPA, e tem experiência na área de avaliação da educação superior, atuando principalmente nos temas de avaliação institucional, políticas educacionais e qualidade da educação superior, que é o nosso tema principal hoje à tarde. Destacam-se ainda como principais publicações da Marlis, publicações que abordam instrumentos e indicadores da avaliação da educação superior, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, a qualidade e o desenvolvimento de políticas públicas educacionais,
a inovação e os desafios no contexto educacional da educação superior. É uma alegria que esteja conosco, Marlis. Fique muito à vontade, receba o nosso carinho e seja muito bem-vinda mais uma vez ao Centro de Educação e à Universidade Federal de Santa Maria. Ok, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu queria agradecer o convite, né? É sempre muito bom participar das instituições co-irmãs, como chamamos, né? E dividir experiências e conversar um pouco sobre as temáticas, principalmente temáticas que estão aí na realidade de hoje muito assim, nos preocupando, né? Mas agradeço a professora Tânia, as professoras, e é um prazer estar aqui com vocês e espero colaborar um pouco aqui com o debate, com esses desafios que estamos enfrentando. Bom, inicialmente, então, pensamos em trabalhar essa temática da avaliação da educação superior, que, na verdade, é o tema que eu trabalho, que eu pesquiso, que minha vida toda estive envolvida, né? Em relação ao ensino remoto em contexto acadêmico, né? Então, a proposta é a gente tentar discutir elementos que estão transitando por esse assunto e que vamos ver se a gente consegue discutir um pouco sobre isso. Bom, inicialmente a pandemia, né, que nos caiu assim da noite para o dia, vem mostrando ao longo do período quão importantes os meios digitais são para que desenvolvemos atividades que dão conta dessa realidade que nos foi oposta, né? Esses meios digitais vêm ajudar a mudar esse cotidiano que nós temos que dar conta, estamos tendo que dar conta com os desafios que estão sendo nos apresentados, né? Bom, lá durante essa pandemia, a Unesco publicou nas suas orientações, nos seus documentos, a seguinte frase: o hiato digital entre quem está online e offline está ameaçando se tornar a nova face da desigualdade, reforçando desvantagens sociais e econômicas. E aqui eu colocaria a questão da educação nessas desvantagens sociais, né? Porque a partir do momento que nós tratamos que o processo educacional, o processo educativo é um processo social, nós entramos nessa fala assim da Unesco com uma preocupação muito grande, porque nós, né, todos nós acompanhamos e vamos discutir aqui um pouco o quão problemático está sendo a questão de ser online e offline. E o processo educacional acaba tendo também reflexos em relação a essas questões, né? Pode passar. Esperar passar o slide. A professora não está passando, só um pouquinho. Tá bem. Agora deu. Pronto. Bom, nós sabemos que está interferindo na educação como um todo, em todos os níveis, né? Mas nós vamos focar aqui hoje especificamente a questão da educação superior. Então, as dificuldades que estão aparecendo na educação superior, além do acesso digital, que é o primeiro que aparece, né? Se a gente acompanhar a mídia, é o que mais aparece, a questão do problema das pessoas, dos alunos, dos docentes não terem acesso digital, que é um elemento, sabemos disso. O problema de muitos alunos não terem, mas também nós temos docentes com dificuldade desse acesso digital. Então, é algo que também nós temos que considerar, que não são só os alunos que sofrem desse mal. Claro que estamos em lugares diferentes, digamos assim, mas também é um problema que está afetando a educação. Está sendo exigido, digamos assim, o desenvolvimento de novas habilidades de ambas as partes, tanto dos docentes como dos estudantes, em fazer um ensino online, porque foi de uma hora para outra que tivemos que dar conta de como trabalhar as aulas, como atender, né, o programa educativo, as propostas educacionais, a partir de uma forma online que antes era visto de uma forma menor, ou algumas pessoas nem trabalhavam dessa forma, e de repente teve que dar conta disso. E para isso, novas habilidades estão sendo exigidas, né? Que nós já vamos ver um pouco adiante, um pouco mais sobre isso. E
a dificuldade que essa situação nos colocou de manter as relações humanas nesse processo. O processo de formação do indivíduo, formação de um profissional, ele exige essa relação, né? É muito importante essa relação que tem entre os professores, entre os alunos, entre a própria instituição, entre todas as pessoas que participam, que fazem parte dessa instituição. Então, estávamos todos acostumados a ter essas relações. E essa relação, de uma hora para outra, parou e está sendo exigida uma outra forma de relação, né? Vamos passar. Professora, desculpa, tá dando problema na minha passagem aqui. O meu computador ele não está obedecendo quando eu peço para ele passar. Eu não sei o que está acontecendo. Tá bem, vamos indo. Vamos ver uma coisa. Queres que eu tente compartilhar, Gisele? Quem sabe? Fique melhor. Ok. Ok? A gente pode fechar teu microfone, Gisele, que está dando uma interferência. Ok. Bom, então, a forma como está se tentando lidar com isso em todo o mundo, né, não é só no caso do Brasil, é a via digital. E o que está sendo nomeado como a forma de trabalhar isso seria o ensino remoto emergencial, que nós vamos ver, tentar colocar mais adiante, até tentando ver a questão da sigla, para nós entendermos o que seria esse ensino remoto emergencial, né? Bom, pode passar. Em relação especificamente à educação superior, um dos primeiros elementos que apareceu foi a questão do suporte técnico. E muitos estudiosos trazem que a necessidade de nós termos esse suporte técnico que ultrapassa a questão das plataformas, das redes, aquilo que a gente precisa para poder desenvolver esse trabalho, são os recursos humanos. E os recursos humanos, nesse caso, nós não estamos falando de docentes, né, que é o recurso humano para trabalhar, mas em relação ao suporte técnico, são os recursos humanos que dão o suporte técnico para esse tipo de atividade. A exemplo do desenvolvimento da EAD, né? Muitas instituições têm experiência em desenvolver EAD e teriam um suporte técnico que envolve, além das plataformas e das redes, pessoas técnicos que têm condições de dar o suporte aos docentes e aos estudantes para que isso ocorra. Então, esse está sendo um elemento que está aparecendo muito, porque as instituições não estavam preparadas para atender a totalidade dos seus cursos, das suas atividades, com o que nós estamos chamando de sistema remoto, mas que consiga dar esse suporte necessário. Bom, pode passar. A EAD tem crescido muito nos últimos anos, né? De acordo com o censo de 2019, que saiu recentemente, nos últimos 10 anos houve um crescimento enorme de cerca de 192% no número de matrículas. Realmente foi um crescimento muito grande, vem crescendo e vai crescer muito mais. No entanto, ele é um processo diferenciado, é um processo que exige particularidades e que está sendo igualado agora na questão do ensino remoto, mas não é bem isso que estamos fazendo, que eu vou tentar trazer logo em seguida. O ensino à distância, ele traz assim um estigma de muito tempo atrás, de que teria uma qualidade mais fraca, uma qualidade menor, uma qualidade inferior, o que em muitos casos nós sabemos que não, nós sabemos que as instituições fazem EAD com muita qualidade, mas infelizmente nós temos muitas instituições de ensino superior que fazem EAD que não têm essa qualidade. Então, a EAD sofre um pouco desse problema de inferioridade, de que o ensino online, o ensino e a aprendizagem é feito de uma forma de menor qualidade. Pode passar. Mas, embora a gente tenha EAD, na esteira, digamos assim, do EAD que nós estamos desenvolvendo, ensino remoto emergencial, pode passar. Não é EAD. Então, essa é a primeira questão que eu quero trazer aqui. O que nós estamos tratando é o ensino remoto emergencial. Pode passar. Para nós entendermos um pouco, essa sigla,
o que ela significa, digamos assim, é tecnologia de resposta a emergências. A própria sigla já traz que é uma questão de emergência. Ela não é uma característica como é da EAD, né? Muita gente conhece, outros nem tanto, mas a EAD exige um planejamento diferenciado para o desenvolvimento. Há muitos estudiosos que trazem que para montar um curso para ser oferecido EAD, precisa cerca de 6 a 8 meses para organizar toda esta base da proposta pedagógica, dos instrumentos, de maneiras de que isso ocorra, a questão dos tutores, do atendimento dos estudantes. Então, o EAD tem características e particularidades diferenciadas. O ensino remoto, então, emergencial, ele se caracteriza justamente por uma emergência. Nós tivemos uma emergência, que no caso é a pandemia, e isso está se utilizando essa forma de trabalho. É importante nós também estarmos atentos que nós temos experiências de outros países que passam por essas experiências, não especificamente só da pandemia, mas casos diferenciados de outra ordem. Por exemplo, o Afeganistão desenvolveu essa proposta de trabalho porque as próprias escolas estavam sendo alvos de ataque pelo fato das meninas irem à escola, né? Que a gente acompanha isso muito pela mídia. Então, é um processo que se tenta dar conta daquilo que tem que se resolver emergencialmente, durante um período, durante um tempo, ele é durante uma crise que está aparecendo. Então, o ERT é diferente do EAD. Pode passar. Bom, ele vem de um improviso, então, como eu já falei, ele não é como um planejamento do EAD, e um outro elemento bastante importante que eu acho que deve se levar em conta é o perfil do aluno. Normalmente, o aluno que busca o ensino EAD, a modalidade EAD, né, nós sabemos que é uma modalidade, ele já tem um perfil diferenciado. Ele tem um perfil que ele trabalha diferente com as questões digitais. E de uma hora para outra, todos os nossos estudantes tiveram que ter um perfil, digamos assim, está sendo exigido deles um perfil de que atenda a essa demanda. Então, essas são algumas principais diferenças, assim, de nós tratarmos o que é EAD e o que seria ERT. Bom, a ERT, então, essa tecnologia de resposta a emergências, já está sendo tratada, se usa essa sigla, mas já está sendo usada a sigla ERE, que em si, no remoto emergencial, digamos assim, que traz mais claro o que ele seria, né? Então, nós estamos tentando fazer um ensino remoto emergencial, desenvolvendo esses processos educacionais de forma online, que é a forma que está sendo possível, ela está sendo feita de uma forma, como se diz, uma forma remota. Para isso, se desenvolve aulas mistas, que incluem presenciais quando é possível e remota, né? Nós já tivemos várias fases da nossa pandemia em que não teve, as instituições de educação superior não tiveram nenhum contato presencial, e agora está sendo retomado, né, muitos semestres em que algumas instituições, dentro da sua autonomia, estão decidindo de ter encontros presenciais ou não, e outros só tendo remoto, e isso está sendo agora, tendo algumas modificações, né? Pode passar. Então, esse desenvolvimento dessas atividades, que tem as atividades síncronas e assíncronas, né? As síncronas é como essa, por exemplo, de hoje, né? Eu estou falando, vocês estão acompanhando, logo quem está assistindo vamos poder conversar, né? São atividades síncronas. E as assíncronas é aquelas que se faz, se grava e é enviado para o estudante, ele vê no horário que ele pode, quando é possível, e de ver as atividades têm que ser feitas, e isso se caracteriza, então, como chamado um ensino híbrido, ok? Bom, nós temos vários tipos de interações, né, nesse processo, que nós podemos chamar de um processo social e cognitivo, porque o desenvolvimento da educação é isso. Para que isso seja desenvolvido, são criados ou são ampliados, estão sendo ampliados, né, os ambientes virtuais de aprendizagem, são chamados os AVAs, que é o que dão conta do ensino à distância, que são ambientes virtuais que trabalham com TICs, né, com tecnologia de informação e comunicação, para que esse processo seja desenvolvido. Então, esses AVAs são necessários para que isso ocorra e passa, então, para aquela questão que já falamos de, além de dar conta das questões pedagógicas, nós temos as questões técnicas que também têm que ser atendidas, ok? Pode passar. Bom, neste contexto,
está sendo exigido muito do docente, né? Nós temos contatos, todos vocês, ou muitos de vocês estão tendo contatos com docentes, são docentes e seus colegas, que estão sendo exigidas desenvolver novas habilidades, que antes não eram exigidas. E essas habilidades passam pela questão digital, que são habilidades específicas que têm que ser desenvolvidas. E, em conjunto com isso, está sendo preciso criar novas bases de relacionamento entre os docentes e estudantes de instituição. Via digital, né, já está se aprendendo muito com isso, está todo mundo aprendendo com esse processo, esse meio virtual, mas são novas bases de relacionamento que antes estávamos acostumados a chegar na instituição, ter toda a prática do chegar, de atender pessoas, da própria aula em si. Agora esse relacionamento está sendo diferenciado, e isso também é uma exigência de uma habilidade diferenciada, tanto dos docentes como dos estudantes. Bom, e isso nos traz, assim, pensar um pouco quão importante é o coletivo. O processo educacional, as atividades, as relações todas que são ali exigidas, ela depende de um coletivo, né? É uma atividade coletiva para a gente fazer esse processo, e nós não podemos esquecer que nós estamos trabalhando numa formação de indivíduos para desenvolver a sua profissão. Então, esse coletivo é muito importante. E agora nós vamos tendo que criar um coletivo diferenciado de modo virtual. E isso nos exige práticas, habilidades diferenciadas. Pode passar. Esse autor, o Rogers, ele escreve bastante sobre essas formas de educação, digamos assim, e ele escreveu recentemente, agora durante a pandemia, ele e com outros autores, que estão sendo exigidos que nós sejamos professores MacGyvers e instrucionais. Bom, vou explicar aqui um pouquinho, alguns mais antigos se lembram quem é o MacGyver, mas muitos com certeza não sabem o que é, os mais jovens, né? Mas era um seriado americano, do MacGyver, em que ele se encontrava em situações bastante complicadas, né? Só que toda vez que ele estava nessa situação, ele tinha muito pouca coisa, ou quase nada para resolver aquilo. Ele tinha um cinto que se brincava, né? O cinto MacGyver, tudo saía daquele cinto. E ele, assim, com coisas no ambiente que ele estava, do que ele olhava ao redor, do que ele tinha para resolver, ele pegava aquilo, ele fazia uma engenhoca daquilo, e ele se safava sempre ele se safava, e muito eficazmente, ele montava alguma coisa e aquilo estava sendo resolvido. Então, o Rhodes e esses autores, os demais autores, fazem uma crítica em relação, né, se lembrando dessa questão do MacGyver, que o MacGyver se parava numa situação, e agora o que eu faço? Mas ele conseguia, ele era muito eficaz. Então, é uma coisa que está se exigindo, de uma certa forma, dos docentes serem MacGyvers instrucionais, né? O que é muito complicado. Existe uma criatividade, assim, muito grande, né? Bom, a nossa educação superior, em especial, ela depende de muita legislação, digamos assim. Nossa educação superior, tem uma legislação muito centralizada, tem um gerenciamento, né, centralizado no Ministério da Educação. Nós somos um Estado regulador, né, como sabemos, e ele rege muito, tudo se desenvolve a partir de legislações. Então, nós temos há uma crítica muito grande que a educação superior tem muita legislação. Quem trabalha com a avaliação, com a educação superior, em avaliação especial, a legislação ela é imensa, ela corria toda hora e a todo momento para legislar essa questão. Bom, na pandemia, eu tentei buscar das informações que tenho, das legislações, pode passar, das legislações que surgiram ao longo dessa pandemia. O que, assim, nos causa um certo espanto, que não tem quase nenhuma, muito pouca orientação, né? Até uma característica do governo que se encontra neste momento. Bom, a primeira portaria que saiu foi essa de junho, em que ela autorizava as instituições das aulas presenciais para aulas online, né, se utilizando de tecnologias de informação e comunicação, e dizia que isso podia acontecer até 31 de dezembro de 2020, deste ano. Enfatizava que era responsabilidade das instituições quanto aos componentes curriculares, é óbvio que isso não há mudança nenhuma, assim como as avaliações, mas as avaliações apareceram nessa portaria. E claro que deviam seguir as DCNs, as Diretrizes Curriculares Nacionais. Depois, saiu uma lei,
Aquela portaria era do Ministério da Educação, a lei, obviamente, é da presidência, né? Uma lei não sai de outro lugar. Apareceu que as instituições, então, estavam dispensadas de cumprir os 200 dias regulares que é exigido 100 em cada semestre, mais ou menos, né? Mas que deveria manter a carga horária prevista, não poderia ter prejuízos essenciais para o exercício da profissão. Ele traz especificamente as questões um pouco da área da saúde, alguns detalhes, e que podia desenvolver as suas atividades pedagógicas não presenciais, e se utilizando, então, das tecnologias para fim de integrar, para assim, de dar conta, né, da carga horária exigida e da proposta pedagógica. Em seguida, saiu uma outra portaria também do Ministério, que é recente, que é agora de outubro. Na verdade, ela é um pouco específica, eu coloquei aqui, porque como nós estamos numa universidade federal, diz respeito a vocês, né? Foi instituído um comitê com a proposta de promover a expansão da educação à distância, especificamente à distância, e com o objetivo de articular esforços para desenvolver um plano de expansão da educação superior por meio digital. Então, é uma portaria que se institui um comitê que vai estudar sobre as possibilidades de ampliar as universidades federais, então, de como atender essas questões. Pode passar. E, por último, então, nós temos o Conselho Nacional de Educação, que é, na verdade, quem está trazendo todas as bases para como que as instituições de educação superior podem desenvolver. Na verdade, não só as instituições de educação superior, nós sabemos que o CNE regula todo o ensino do país, né, desde a educação infantil até a educação superior, mas aqui estou trazendo questões voltadas à educação superior. Bom, os pareceres, que nós tivemos 4 já, o 5, 9, 11 e o 15, inicialmente, eles enfatizam que o que não daria para escapar, que é dizer que o calendário escolar tinha que ser reorganizado, né? Isso foi no primeiro parecer que eles trouxeram isso, que o calendário tinha que ser reorganizado. Há necessidade, então, que as atividades fossem desenvolvidas online. Pode passar. A realização de avaliações de acompanhamento e registro e não de resultado, esse saiu já na primeira orientação, que é interessante, eu trago aqui, que pensaram um pouco em avaliação, porque geralmente a avaliação é esquecida nesse momento, né? Ela é colocada lá para o final. Eles trouxeram que era muito importante se fazer avaliações de acompanhamento, de registro, e não somente de resultado. E para isso, eles sugerem que seja desenvolvida a avaliação formativa, além da diagnóstica, que nós vamos discutir um pouco mais à frente. E ainda sugerem que se evitem reprovações e abandonos. Isso pega também a questão da educação superior, mas pega também os outros níveis de ensino, né? Pode passar. Que não ocorram avaliações com notas, mas sim que se utilize aprovado e reprovado, né? Isso é uma grande discussão, algumas instituições trabalham, né, dessa forma, outras não, mas são sugestões, são recomendações do Conselho Nacional de Educação. E que as avaliações finais, especificamente das instituições de educação superior, que são consideradas padrões, né, que são aquelas de TCC, de estágios, de várias outras atividades que são padronizadas e que são, assim, já postas que existem, eles sugerem que as instituições de educação superior revisem como é desenvolvido esses processos avaliativos. E aí, o Conselho Nacional de Educação prorroga até 31 de dezembro de 2021 para dar conta de tudo isso, os 2 anos letivos, né? O que é interessante é que aquela legislação anterior diz na legislação que quem vai fazer isso é o Conselho Nacional de Educação. Bom, é isso que está ocorrendo. Bom, mais especificamente quanto às avaliações que o Conselho Nacional da Educação traz, como deve ser desenvolvida, ele coloca assim dessa forma, que deve ser avaliação formativa e diagnóstica de cada estudante, se utilizando de observação das relações com os objetivos da aprendizagem e habilidades que se buscou desenvolver nas atividades pedagógicas não presenciais que estão sendo desenvolvidas agora e tentar, com isso, identificar algumas lacunas de aprendizagem que possam ocorrer, nós sabemos que temos muitas. Bom, em relação a isso, então, eu vou tentar focar a questão da avaliação da educação superior. Isso foi um preâmbulo, assim, de a gente se localizar onde que estamos, né? E a avaliação da educação superior, especificamente, pode passar. Eu gostaria de trazer, assim, a gente pensar um pouco antes nos sentidos da avaliação.
Isso a gente deve pensar sempre, né? Não somente em momentos pandêmicos. Sempre se deve pensar, quando desenvolve a avaliação, quais são os sentidos da avaliação. Bom, o que seria o sentido, né? Pode passar. O sentido da avaliação é os motivos do porquê que eu estou desenvolvendo aquela avaliação, qual o propósito da minha avaliação, qual a importância da minha avaliação. Isso a gente deve pensar sempre, mas no caso agora, na situação que nós estamos, talvez nós tenhamos que ter mais cuidado com isso, né? Bom, os processos de avaliação, isso é uma coisa que eu defendo há muito tempo, é uma coisa que eu queria trazer aqui, eles devem fazer parte do planejamento, do processo educacional desde sempre. Ele não pode fazer parte só lá do final, em que eu faço todas as minhas atividades pedagógicas e lá no final eu tenho um instrumento, uma forma de que eu vou avaliar e que ele está só lá no final. Infelizmente, nós temos várias instituições de educação superior, eu trabalho muitos anos, né, com avaliação, que ainda se utilizam desse método, né? Depende muito das áreas que nós estamos falando, mas infelizmente eu trago aqui porque ainda se desenvolve isso. Também, por outro lado, nós temos muitas práticas novas e que estão sendo modificadas e trabalhadas em cada disciplina e por docentes, e muitas instituições estão fazendo capacitações em cima disso, em que mude essa forma de avaliar. Mas, infelizmente, isso é uma realidade que faz parte ainda do nosso cotidiano, de a gente colocar avaliação lá no final. Então, a partir desse olhar de que eu consiga trabalhar com avaliação desde da minha proposta inicial, do meu planejamento, eu vou colocar a avaliação em um outro lugar. Bom, para trabalhar essa forma de avaliação, nós temos alguns tipos de avaliação que eu vou tentar discutir um pouco agora. Eu coloquei aqui a formativa, é a que o CNE está sugerindo, e a diagnóstica, né? Então, como nós temos várias formas de avaliar e que depende de cada docente, de cada disciplina, o que permite de ser desenvolvido, eu vou trazer um pouco o que se compreende um pouco de cada tipo de avaliação, tá bem? Então, vamos lá, pode passar. Quais são os tipos de avaliação que nós temos, né? A diagnóstica, que ela é a básica, ela é inicial, uma que mais ou menos todo mundo já tem mais conhecimento e que a gente é fácil de compreender quando a gente faz uma relação da área da saúde, que realmente o que a gente faz com ela, a gente tem um diagnóstico. A partir daquilo que nos é apresentado, daquele estudante, daquela situação que está à nossa frente, a gente faz um levantamento para tentar ter um diagnóstico. Tá bem, eu tenho isso, o que eu faço daqui para frente? Essa seria mais a diagnóstica. Bom, depois a somativa pode passar. A somativa se refere a que tenha a avaliação dos participantes, onde o foco dessa avaliação é o resultado. O foco é lá no final. Então, essa somativa ela é bastante criticada, ela negativamente, ela é considerada muito negativa, que é essa que a gente faz todo o processo e lá no final a gente tem um instrumento que vai avaliar, que vai nos dizer, vai dar conta de todo aquele processo que a gente sabe que isso não é verdade, isso não acontece, a gente não consegue. As pessoas, na verdade, se iludem, que lá no final eu vou fazer uma prova final com tudo e eu vou saber tudo o que está acontecendo. Então, essa seria a somativa, né, que a gente sabe o que é e a gente deixa de lado, a gente tenta não fazer. Bom, a formativa, que eu trouxe um pouquinho mais aqui para a gente discutir, que é a que o CNE está sugerindo, ela traz assim que o estudante tem um retorno desse estudante, no objetivo de melhorar essa aprendizagem, ou seja, nós começamos a ter a participação um pouco desse estudante. Ele é um processo de desenvolvimento dos participantes em um determinado momento, então tem momentos em que o estudante participa deste processo, dessa avaliação formativa. Pode passar. Bom, a formativa, digamos assim, a evolução da formativa, nós chegamos na avaliação que nós chamamos de participativa, onde a participação desse estudante começa a ser mais efetiva, ele tem mais participação, ele traz mais retornos, há uma valorização dessa participação desse estudante, inclusive de verificar se ele está com problemas, o que ele está desenvolvendo como positivo, quando ponto forte, então, ela é uma evolução um pouco da formativa. Ainda essa avaliação participativa, ela busca produzir reconhecimento, ela tenta trabalhar da avaliação mais hegemônica, que a gente conhece tradicional, com os saberes dos sujeitos. A gente considera o que o sujeito, o que os estudantes nos trazem a partir da sua prática, a partir da sua realidade, a partir do seu contexto, o que ele pode contribuir para esse contexto, certo?
E ainda a participativa, ela avança numa realidade diferenciada. Ela considera muito o contexto daquela pessoa, qual a realidade daquela pessoa. Tudo aquilo que traz uma ruptura das formas tradicionais de avaliação, ela é considerada avaliação participativa. Bom, na continuidade, em que nós vemos, continuando nessa esteira, numa evolução da avaliação formativa e avaliação participativa, nós chegamos na avaliação emancipatória. Essa terminologia, ela surgiu muito, a responsável, digamos assim, é a educação superior, e especificamente a avaliação da educação superior, porque a avaliação que vem se desenvolvendo em muitos países, e vou pegar especificamente o Brasil, a partir dos sinais, né, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, que existe desde 2004, ela propôs e ela conseguiu, ao longo do processo, podemos trazer muitas críticas em relação aos sinais, mas ela trouxe uma base de conseguir desenvolver uma avaliação mais, que nós chamamos de emancipatória, porque ela depende da participação de um especialista da avaliação, em que vai seguindo e vai orientando esse tipo de avaliação. Pode passar. Ele tem sido empregado de todo formato de avaliação, que se utiliza de uma trajetória e que segue um paradigma emancipatório. Bom, em relação à nossa prática de que nós estamos passando da pandemia, nós não temos condições de fazer toda essa evolução dessa avaliação, chegar numa avaliação emancipatória. No entanto, a gente pode passar por esses elementos da avaliação formativa e da avaliação participativa, até em alguns casos. Então, para desenvolver o ensino remoto emergencial, o que está sendo sugerido por legislações, por orientações, por muitos pesquisadores, muitos docentes, né, do que está sendo o que está surgindo, inclusive de experiências de outros países, que está sendo desenvolvido no Brasil, que sugere que a avaliação seja como tratada além dos conteúdos, e não somente dos conteúdos. Quando a gente trata dessa forma, nós já saímos daquele lugar de que que seja uma avaliação somativa, porque eu já saí só de considerar meus conteúdos, eu vou considerar outras questões que interferem no desenvolvimento, no processo de desenvolvimento desses estudantes, e que busque verificar como que os estudantes estão dando conta dessa instrução online, né? Então, esse processo, ele tenta ver o interesse dos estudantes, a motivação dos estudantes, porque nós temos tido muitas informações de como está sendo difícil trabalhar com os estudantes, né, nessa forma online, qual o tipo de engajamento que ele está tendo, ele está conseguindo, ele tem rede, ele tem computador, né, nós sabemos que muitos estudantes estão com dificuldade disso, há um suporte digital para que isso seja desenvolvido, então tudo isso nos traz indicativos de que nós não podemos ficar só nos conteúdos. Claro que nós precisamos desenvolver conteúdos. É muito importante, porque senão a gente não tem um retorno do que está sendo desenvolvido. Pode passar. Então, nesse desenvolvimento do ensino emergencial, é sugerido que se façam perguntas mais amplas. Essas perguntas que remetam a questões ambientais e de circunstâncias além dos conteúdos que estão sendo desenvolvidos. Ou seja, o foco passa a ser o contexto de quem está participando. Aqui é importante evidenciar, vou dar uma paradinha aqui, porque as pessoas dizem, como assim eu vou trabalhar outras questões que não sejam conteúdos, eu preciso saber se ele aprendeu, se ele sabe aquilo, se não sabe aquilo, né? Nós participamos sempre de muitas atividades em que trabalhava com os docentes e eles diziam, mas como assim? Eu vou deixar o conteúdo de lado? Não, é claro que eu não vou deixar o conteúdo de lado, eu vou me utilizar dos conteúdos para ter informações desse ambiente que nós queremos saber. As instituições de educação superior estão tendo essa prática a partir do ENAD, né? O ENAD trabalha com situação-problema, que nós já vamos ver adiante, em que nos permitiu como a gente vai desenvolver questões se utilizando de conteúdos e ter um outro nível de informação. Pode passar, então. Se propõe a desenvolver essas ações avaliativas. Estou trazendo duas sugestões, digamos assim, de como a gente pode desenvolver isso a partir da prática da situação-problema e do processo de autoavaliação. Pode passar. A situação-problema
que às vezes é um pouco difícil dos docentes trabalharem, mas a gente já tem uma prática a partir do ENAD, porque o ENAD trabalha assim. Eu trabalhei junto ao INEP, junto ao MEC, na construção do ENAD, né? Eu fiz parte da equipe que montou os sinais como um todo, a proposta dos sinais, a legislação, os instrumentos, acompanhamos os sinais durante muito tempo e construímos o ENAD. O ENAD foi construído a partir de situações e problemas, seguindo o exemplo do PBL, que é o Problem Based Learning, que é o desenvolvimento de situação-problema. E com isso nós sabemos que as instituições, para dar conta do ENAD, né, vêm trabalhando com seus estudantes, nas suas práticas pedagógicas, com situação-problema. Então é uma prática não tão desconhecida assim dos docentes. E a situação-problema, ela nos exige que a gente se utilize nossos recursos, não só os nossos recursos cognitivos, onde estão os conteúdos por ali, mas os nossos recursos afetivos, que vão nos ajudar a interpretar, a entender, a compreender, a analisar, deduzir, fazer tudo o que é preciso fazer para que se criem soluções e que sejam colocados, então, o conteúdo nesse envolto, assim, né, que o conteúdo faz parte, e que a gente também considere a questão do cotidiano. Pode passar. Essa mobilização de recursos, Lebotev trabalha muito com isso, ele exige que a gente ponha em prática as nossas habilidades e competências que nós temos, e que muitas vezes nós temos muitas, que às vezes até nem se sabe, de uma forma coordenada, que a gente possa usar nossas habilidades e competências de várias ordens, de ordem cognitiva, de ordem afetiva, de ordem ética, de ordem estética, de várias ordens, e nós podemos desenvolver as nossas habilidades e competências coordenadamente para tentar resolver aquele problema, tentar buscar a solução daquele problema que está nos sendo posto, certo? Pode passar. Essa mobilização de recursos, é importante a gente ter em mente que o conhecimento é uma das melhores fontes de mobilização dos nossos recursos. Então, se nós conseguirmos trabalhar com essa dinâmica, nós vamos conseguir trabalhar que os alunos se utilizem do seu conhecimento, daquele conteúdo que foi trabalhado, para poder resolver os problemas que são colocados, se utilizando daquele conhecimento. O conhecimento vai ajudá-lo a resolver aquela questão. E aí, pode passar. No processo avaliativo, ele propõe levantar informações e percepções do que está ocorrendo. Então, a situação-problema, ela nos ajudaria, pode passar, ela nos ajudaria a superar os obstáculos que possam vir a aparecer pode voltar um pouquinho, numa proposta do nosso processo pedagógico mesmo, né? Porque são apresentados muitos obstáculos, muitos problemas, e não só coisas positivas aparecem. E se trabalharmos desta forma, nós vamos ter uma informação maior, não que a gente vai conseguir resolver todos os problemas, que a gente sabe que isso não é possível, mas nós vamos ter um nível de informação maior para poder lidar, então, com aqueles problemas que aparecem. O outro elemento, então, que se sugere que seja trabalhado agora, nessa situação pandêmica, não só agora, né? O processo de avaliação é sugerido se trabalhar em muitas questões, mas vamos focar agora nessa questão da pandemia, que nós vamos ter uma participação mais efetiva do estudante e do docente também, e das pessoas que trabalham com a técnica também, que tem um envolvimento maior. A participação desse sujeito pode vir a contribuir a que eu tenha, enquanto docente, um retorno, e esse retorno ele seja, que a gente chama de ser um retorno qualificado, porque eu vou ter um nível de informações melhor, eu vou ter a participação deles, eu vou conseguir, pode passar, que esse retorno qualificado vai me dar condições de eu fazer ajustes, de eu fazer modificações, de eu adaptar esse meu processo pedagógico e fazer as alterações necessárias. Nós estamos tendo informações, assim, advindas de vários docentes que estão trabalhando, de como está sendo necessário fazer adaptações, como nós estamos tendo que manter elementos e outros tendo que mudar, porque não é possível desenvolver a proposta pedagógica inicialmente colocada da mesma forma como era prevista no início do ano. Nós temos uma autora escreveu recentemente que ela diz, bom, começou a pandemia, começou o ano, nós colocamos toda a nossa proposta pedagógica de 2020
do lixo, ela fala. Vamos ter que nos reinventar, vamos ter que fazer novas coisas, e essas adaptações seriam muito mais possíveis de serem desenvolvidas com a participação mais efetiva dos estudantes, né? Então, o uso de situação-problema, de um processo de autoavaliação, eles vão nos permitir que esse sujeito seja mais ativo, que ele seja mais participativo e que ele venha a ser o foco principal daquilo que está ocorrendo. Com isso, nós poderíamos localizar que nós estaríamos desenvolvendo uma avaliação mais formativa e, inclusive, mais participativa. Esse uso, então, da situação-problema e do processo de avaliação vão dar um sentido diferente ao que está sendo desenvolvido. Vai auxiliar, vai nos ajudar a compreender o todo, o que está sendo desenvolvido. Bom, é muito complexo, nós sabemos, mas se espera que com essas dinâmicas um pouco diferenciadas, digamos assim, do que estamos acostumados no cotidiano, de alguma forma os alunos consigam analisar, consigam se dar conta, consigam raciocinar, avaliar e com isso tomar decisões daquilo que ele tem que fazer, se utilizando dos seus conhecimentos, de todos os seus recursos. Isso a gente costuma chamar, né, que nós estamos... ele está sendo competente na sua forma, competente não naquela forma negativa de ser a pessoa competente ou incompetente, mas competente com a capacidade de se utilizar de todos os seus recursos para poder resolver as questões que lhe são postas. Bom, então, nesse sentido, as orientações, né, de que estamos tendo de várias ordens, né, eu trago isso quando eu digo as orientações, além de uma legislação básica de orientação no CNE, mas de muitos professores e docentes que estão acostumados a trabalhar na via digital, quais são as orientações que estão dando atualmente para se trabalhar com a educação superior? Verificar se o estudante está em condições de receber um novo conteúdo. Claro que nós podemos trabalhar isso dizendo que isso não precisa estar na linha virtual para vermos isso, mas precisamos estar mais atentos. Ele está em condições, ele já se deu conta, ele já conseguiu adquirir todas as informações necessárias para ver se eu posso dar um novo conteúdo. Eu tenho como apoiar esse estudante, que nível de apoio ele está precisando, qual o estado de aprendizagem ele está, porque houve uma mudança nessa dinâmica, né? Houve uma mudança nessa transição aí, nesse trânsito de como é desenvolvido. Então, eu preciso ver que estado de aprendizagem ele está para eu poder continuar as minhas práticas pedagógicas. Há uma orientação também em relação à nota, eu coloco aqui a nota muito, muito específica, porque... em última instância, lá no final, isso vai ter que ser dado, como vai ser dada essa nota, como vai ser utilizado, mas são informações que vão me dar base para eu dizer como é que eu vou chegar lá e tentar identificar, de alguma forma, as falhas, né, os riscos de falha que esse aluno está apresentando, esse estudante está apresentando. Bom, com tudo isso, nós tentamos desenvolver, né, como já vimos lá no início, uma forma de como esse relacionamento se dá. Ou seja, esse vínculo que é necessário entre docente e estudante, ele está sendo feito de uma forma completamente diferente atualmente, que nós não estávamos mais acostumados, não estávamos acostumados, era feito de uma forma diferente. E essa forma virtual está nos colocando num outro lugar. E é importante a gente estar atento a isso, porque é preciso que esse vínculo ocorra. O desenvolvimento da educação ele é um processo social, ele é algo que precisa disso para ser desenvolvido. Então, é muito importante que os docentes estejam atentos, que eu não posso só dar conta da parte digital, da parte virtual, da parte técnica, nós sabemos que isso tem que ser dar conta, mas eu preciso desenvolver um relacionamento com esse meu estudante. Ele está passando por um processo educacional de que é preciso isso ser desenvolvido. Então, embora os docentes estão muito preocupados com essa parte virtual, digital, que nós sabemos que é completamente necessário, mas nós não podemos esquecer de nos dar conta de que isso é muito importante para o desenvolvimento do processo formativo. Bom, aqui eu vou trazer uma rápida explanação sobre os exames de grande escala, porque as pessoas me perguntam muito sobre isso. Bom, o que a gente faz com o Enem e o ENAD, né? Dentro dessa complexidade aí que nós estamos. Bom, eles precisam ocorrer, nós não temos como que eles não ocorram.
Por quê? Bom, eles foram adiados, né? O Enem está com data marcada já para janeiro e fevereiro do próximo ano, tendo a proposta que o resultado saia em março. Eu acredito que seja na proposta de como os semestres das instituições estão todos completamente diferenciados, isso vai dar conta da entrada dos estudantes. O Enem, ele está sendo um instrumento que ele está servindo de ingresso nas instituições de educação superior, principalmente as públicas, né? Nós tivemos agora inscritos no Enem de 2020, cerca de 5,7 mil inscritos no Enem, e ele está sendo um instrumento de ingresso nas IES. Pode passar. E o ENAD, ele é um componente curricular, né? Quem não está muito envolvida com as questões práticas da avaliação, quem está sabe muito bem, ele é um componente curricular, ou seja, se o aluno não participa do ENAD ou, né, do processo todo como o ENAD, nós sabemos que nem todo mundo faz o ENAD, mas do processo, tudo aquilo que o ENAD exige do estudante, ele não pode se formar, ele não pode acabar, porque ele é considerado uma disciplina, é como se ele não fizesse uma disciplina. Então, ele ainda tem essa importância muito grande no processo educacional. Então, o Enem, ele está interferindo no ingresso da educação superior, e o ENAD está interferindo na saída da educação superior. Então, são avaliações que nós não podemos deixar de lado, nós temos que ver como resolver isso. Além do que, o ENAD, especificamente, ele está na lei dos sinais, né? Nós não temos como tirá-lo, ou se muda a lei, ou não tem como fazer. Bom, para andar isso, é preciso legislar em relação a isso. Só que essa é uma falha muito grande que nós estamos tendo agora durante a pandemia, dos nossos órgãos que deveriam estar fazendo isso, que é o Ministério da Educação especificamente, não está tendo essa legislação. E também há uma dificuldade muito grande, porque faz parte de lei, e lei é muito difícil de mudar, como nós sabemos. Mas já teve uma informação, na semana retrasada, saiu uma informação muito pequena na mídia, não saiu mais nada, eu estou procurando, mas não saiu mais nada, de que vai ser criada uma comissão para revisar os sinais. Então, vamos ver o que vai dar, que Deus nos ajude, né? Bom, outra questão importante é que nós já temos alguns estudos quanto a isso, que nós vamos ter uma diminuição da inserção dos profissionais no mundo do trabalho, porque nós, além do atraso das formaturas, né, dos alunos acabarem seus cursos, de uma evasão muito grande, de uma desistência muito grande, nós vamos ter um número muito menor de profissionais prontos para entrar no mundo do trabalho. Então, vai ter uma diminuição nesse ingresso, em que nós já temos pesquisadores atentos a isso para ver o que vamos fazer com isso. Bom, que perspectiva nós temos, né? O que a gente pode trazer dentro dessas questões que eu tentei levantar com vocês? As instituições de educação superior estão apresentando a necessidade de realizar adaptações no seu planejamento como um todo. Por quê? Tendo em vista a nossa situação pandêmica e tentando seguir algumas orientações que, no caso, as orientações estão vindo do Conselho Nacional da Educação. E, neste contexto, está a exigência de docentes e estudantes terem novas habilidades. Então, o foco inicialmente foi muito dizer, olha, os estudantes têm muitas dificuldades, não tem como fazer, eles não têm como atender, mas os docentes também estão tendo que desenvolver novas habilidades, que esperemos que não seja, né, do estilo, do nível de MacGyver, como o Rhodes nos coloca, mas novas habilidades estão sendo que ser desenvolvidas para atender esses processos educativos. E o que, então, eu estou tentando trazer um pouco para vocês, que o processo avaliativo pode vir a contribuir com isso. O processo de avaliação pode nos ajudar a desenvolver essas novas habilidades que estão sendo exigidas para dar conta dessa realidade que está completamente diferenciada que nós estamos acostumados, né? Então, não vamos esquecer, sem dúvida alguma, não estou minimizando a questão da tecnologia, né, da necessidade das virtuais, do meio digital, com certeza isso tem que dar conta, nós temos que ter essa base, mas nós precisamos também estar atento aos processos que estão passando os professores, os estudantes e as instituições de ensino superior como um todo. Então, a tecnologia é importante, é importante, é ela que está permitindo que a gente dê conta desse processo. Mas nós não podemos esquecer dos nossos professores, dos nossos estudantes e a instituição como um todo, né? É um processo social e isso depende do envolvimento de todos. É uma situação emergencial
coloquei aqui de chamar atenção, porque nós não podemos confundir isso que nós estamos passando com soluções de longo prazo. O ERT, o ERE, não é algo que vem a longo prazo, e agora, daqui para frente, toda a educação superior vai ser assim. Não é, é um momento emergencial, não sabemos até quando vai, né, infelizmente, né, esperemos que estejamos mais perto do fim, mas ela é emergencial, nós temos que dar conta para esse momento. Depois, com certeza vão haver avaliações nesse sentido de como que vai ficar essa situação. Inclusive, pode passar. Recentemente saiu um material do Martins, desse autor, em que ele coloca que num paradigma educacional pós-Covid, né, depois de tudo passar, depois do Covid fazer parte da nossa memória, que se espera, somente algo que vai ser contado, não vai ter mais sentido, é muito interessante essa abordagem que ele faz, não vai mais ter sentido a gente categorizar a educação à distância ou a educação presencial. O que agora está tendo muita discussão de o que é isso, quais são duas modalidades dentro da legislação, é a modalidade de educação presencial e a modalidade de educação à distância, inclusive nós temos legislações diferenciadas para cada uma delas, mas ambas formam profissionais para o mundo do trabalho. Ele está usando esse termo de chamar de educação inteira, ou seja, não é a distância ou presencial, vai haver um misto disso, vai haver um ensino híbrido. Muitas instituições estão aprendendo com isso e com certeza vão haver mudanças nesse processo em que ele está chamando, então, que nós vamos ter uma educação inteira, mais estratégica, mais integral, que vai nos apoiar para que se desenvolva o processo educacional mais à frente. Bom, estamos sendo desafiados, né? Ele é grande, mas o que a gente tenta ver como que vamos agir da melhor forma. Nós temos certeza que os docentes estão sendo muito atentos, tentando fazer da melhor forma, como que nós vamos resolver isso. Temos que fazer alguma coisa, o que é viável e o que é possível fazer dentro desta proposta. Então, era isso que eu tinha para trazer, trouxe algumas questões assim pontuais, podemos desenvolver um pouco mais agora. Eu fico à disposição de vocês. Marlis, que bonita tua fala, que importante, que revisão, assim, neste momento do ano, né, em que, embora aqui na nossa instituição nós estejamos começando um semestre, né, mas ele vai ser um semestre muito curto. Então, isso, e como tu trouxeste, para que a avaliação seja participativa, seja colaborativa, ela precisa estar acontecendo desde o início, né? Então, toda essa revisão que tu trouxeste, a nossa lembrança agora, eu acho que ela veio num momento muito importante dos nossos planejamentos também, né? Então, por isso, assim, muito obrigado por essa fala, né? Nós temos algumas participações já pelo chat que estão gostando muito também, e temos algumas perguntas aqui. Nós temos a professora Gladys Félix, que te cumprimenta, te dá as boas-vindas também. Olá, Gladys. Que bom. Também gostou demais da tua fala. Ela pergunta, embora tu tenha rapidamente falado dos sinais, né? Ela pergunta um pouco mais sobre essa perspectiva no atual governo e se esse conjunto de instrumentos que nós temos para avaliar os cursos superiores de graduação, se eles são compatíveis com este contexto que está se construindo, né? Que está em modificação, e como é que essas falas estão indo. A Bibiana Pazinato Piovesan também agradece pela fala e pergunta de que forma a avaliação pensa os processos inclusivos dentro da educação superior durante e pós o contexto pandêmico. De alguma forma, tu já abordaste, mas se tu quiseres falar um pouquinho mais, né? E daí, nessa leva também, eu gostaria de incluir uma pergunta minha, que é, assim, até em relação aos instrumentos, né, que nós, de alguma forma, já vínhamos acostumados a um questionário, talvez, para algumas situações, o quanto
tu já vês algum movimento de modificá-los, né? Porque certamente nós não poderemos seguir com os instrumentos que vínhamos fazendo. Por mais que eles sigam, talvez, em uma forma de questionário, né? Mas eles já não poderão mais perguntar as mesmas questões que antes. Então, se tu já estás vendo algum movimento das instituições em modificar esses instrumentos, ou como é que tu poderia trazer mais alguma coisa sobre isso? Te agradecemos. Ok. Bom, olá a todos. Olá, Gladys, é um prazer te estar aí acompanhando, coisa boa, né? Nós trabalhamos juntos muitas coisas, especificamente na avaliação da educação superior. Bom, os sinais, né? Muito interessante que a Gladys está trazendo pelo seguinte, porque os sinais, ele sofre, assim, de algum, né, talvez vou trazer alguma coisa mais minha, de sentimentos, assim, porque como eu participei dos sinais, na construção de sinais, né, eu fiz parte da equipe junto ao INEP, a gente trabalhou cerca de 10 anos lá, nós montamos os sinais, né, nós criamos a lei, todo o processo da criação da lei, montamos todos os primeiros instrumentos, depois acompanhamos as alterações dos instrumentos dentro do que o processo ia nos mostrando, né? O implemento do ENAD, que nós tivemos vários embates muito sérios, né? Quem é mais antigo se lembra que era o Provão, e aí o ENAD vem com uma outra proposta. Então, e aí os sinais teve toda a sua evolução e ele agora está parado, né? Pelo que eu consigo acompanhar, nosso atual governo agora ele está completamente parado, as avaliações se estão correndo muito poucos. Esses dias eu falei com uma professora, uma colega com quem eu era avaliadora também, lá de cima, lá de Amapá, se não me engano, ela entrou em contato comigo fazendo questionamentos e tal. Ele está parado e os instrumentos que foram criados junto aos sinais, se tentou sempre atender a um retorno, né, até seguindo a base conceitual que se utilizou para construir os sinais e o ENAD, e os instrumentos como um todo, de que fosse algo mais participativo, né? A partir desses retornos, a gente fazer as adaptações necessárias. E participei de muitas comissões em que fizeram adaptações dos instrumentos, né? Teve mudança dos instrumentos ao longo desse período. Só que agora, ultimamente, houve uma mudança muito negativa nos instrumentos, né? Ele tirou um pouco essa parte de participativa, digamos assim, que a gente sempre defendeu muito nos sinais, e ele está abandonado, né? É uma pena, eu digo assim, com muita dor no coração. Eu acho que vai ter uma modificação aí em breve, não porque a pandemia não permite, mas quando eu vi essa notícia na mídia de que eles estavam montando uma comissão para rever os sinais, eu fiquei gelada, assim, né? Eu acho que a gente periga ter um retrocesso de muito que se passou, de muito que se tentou se buscar da qualidade da educação superior e dessa participação. E aí eu já vou incluir, então, a questão aqui da pergunta da Bibiana, né? A questão inclusiva na educação superior, porque esse processo que vinha se desenvolvendo tinha uma preocupação muito grande com isso. Se tentava fazer muito essas práticas de que a inclusão fosse um dos elementos, né? Inclusive se brigou muito a questão da própria a lei da inclusão, lá da questão dos deficientes, de todos os níveis de inclusão, e essa forma, digamos assim, que eu tentei trazer, discutir aqui um pouco hoje, dessa avaliação mais participativa, é a única forma, na minha maneira de ver, que eu posso abrir espaços inclusivos de pessoas com dificuldades, e pessoas com dificuldades de várias ordens, né? Pessoas de dificuldade de ordem cognitiva, de ordem afetiva, de ordem psicológica, de ordem física, de todas as ordens que se pode falar de uma inclusão, é a partir desse processo mais participativo, e a avaliação, eu diria que é o carro-chefe disso, que é a que permitiria que esse processo inclusivo acontecesse mais efetivamente, né? E aí, indo para essa questão dos instrumentos, Tânia, que tu colocas, eu acho que o movimento das instituições ainda está muito pequeno,
porque eles estão tendo que dar conta de outras coisas antes de dar conta disso, né? As comissões de avaliação estão tendo que dar conta de coisas mais elementares, digamos assim. Mas, com certeza, os questionários que estamos acostumados a desenvolver vão ter que passar por adaptações grandes, né? Níveis de perguntas que se fazia antes, elas não têm mais lógica de se fazer para este momento, nós podemos depois retomar isso, mas para esse momento são perguntas que não têm mais lógica, né? Que diz respeito às questões físicas, por exemplo, da instituição, né? Essas questões foram por água abaixo, né? Mas, por outro lado, o Rhodes, esse autor que eu coloquei para vocês, até depois eu posso mandar a bibliografia, ele traz muitos elementos disso e ele traz sugestões, assim, de que as instituições podem começar a pensar em questionar sobre a avaliação. Então, ele coloca assim, ó, se as instruções que estão tendo remotas, né, que são chamadas de instruções remotas, estão sendo necessárias para se desenvolver os recursos de cada um, os recursos internos, recursos externos de cada um e da instituição, como é que está sendo a interação entre os docentes, os estudantes, as próprias famílias, né? Nós estamos vendo como as famílias estão muito participativas, porque as pessoas estão nas suas casas, como que isso está acontecendo, né? A RT está realmente dando conta que tipo de mudanças a gente podia fazer na base da RT e de verificar isso, que nível de estrutura tecnológica a instituição tem condições de dar, de oferecer para que a gente possa minimizar os problemas que estão acontecendo. A equipe de suporte do campus, né? Está tendo equipe de suporte, está aumentando esse envolvimento, estão dando conta de tudo que está sendo desenvolvido. Então, esse nível de abordagem talvez vai ser o que vai permear os nossos novos questionários agora, e não mais aquele nível de questões que estamos acostumados, né? Acho que é isso. Marlise, eu trago também uma preocupação nossa. Nós não fizemos uma avaliação formal no primeiro semestre, né? A instituição trouxe uma avaliação a que nós denominamos uma percepção dos estudantes, até porque era ainda muito no início disso tudo. E claro, assim, nós entendemos que não tem como, neste momento, querer ter uma visão completa, mas como pelo que tu trouxeste, e como nós também entendemos na instituição, na UFSM, no Centro de Educação, essa avaliação ela é participativa, ela vai sendo acompanhada ao longo do processo. Então, inclusive, nós, numa segunda edição deste instrumento, já nos põe em condições de compararmos, de levantarmos dados, leituras ali, né? E uma das nossas preocupações, por exemplo, do nosso centro em relação a alguns outros centros, foi o baixo número de respondentes, né, que nós tivemos. Por um lado, nós compreendemos que pode ter sido N questões de não acesso, de não ter instrumento, não ter internet, ou de não ter um computador, ou de repente uma forma de se mostrar contrário a isso tudo. Então, o seu silêncio também foi lido como uma resposta, né? Também dos professores. Mas conversando contigo, assim, nós também estamos a toda hora, e agora muito mais, às vezes nós acordamos e dormimos na frente de um computador. Então, responder mais um questionário é cansativo, né? Quando eu trago essa questão deste acompanhamento, talvez pensando assim também, será que nós tenhamos que fazer mais questionários mais curtos? Que prazos nós teremos que talvez respeitar? Porque abandonar isso e deixar só lá para o final, isso não vai nos dar um tempo muito grande para depois olhar para trás e querer levantar todos os dados. A todo momento não se torna cansativo. Dentro da tua experiência, Marlis, como é que tu podes nos trazer alguns pontos para olharmos a isso? Tu traz elementos muito importantes, né, Tânia? Porque houve assim
as pessoas se cansaram, né? Inicialmente era muito interessante, era tudo muito bom, mas houve um cansaço, né, generalizado. É interessante porque talvez uma das palavras assim, que a gente tem que ter foco é a questão da motivação e o interesse, né? Que antes até os autores ali nos trazem que a gente deve ter em mente em relação à avaliação, porque realmente nós não estamos muito motivados, né? E o estudante, dependendo de como ele está envolvido no curso, nós sabemos que a motivação ela é muito relativa, né? Antes, na presencial, também se passava por isso. Então, talvez isso seja algo que esteja interferindo muito grande. Eu fiz muitos anos atrás, eu sempre trabalhei na minha comissão de avaliação da minha instituição, e na época, olha só, a gente fica falando assim, fica entregando a idade, né? Mas na época a avaliação era feita impressa. A gente ia de sala de aula em aula, nos envelopes, entregava quem é responsável, recolher toda aquela função. E quando se passou desse modelo para online, que era o boom da coisa, vamos fazer avaliação online, era uma coisa assim, meu Deus, eu me lembro que foi uma coisa assim grandiosa. Se fez todo um trabalho para passar para online, só se falar coisa positiva, agora é online, nós vamos ter participação de 100% das pessoas, todo mundo vai participar, e o que aconteceu, não só na minha instituição, mas em quase todas, a participação era muito baixa. Era muito baixa, o que a gente não entendia inicialmente. Aí nós desenvolvemos uma pesquisa, um grupo de pesquisa que nós tínhamos na instituição, em que nós tentamos ver, junto aos estudantes e junto aos docentes e aos técnicos também, a gente pegou os 3 níveis, o porquê, a gente tentar compreender o porquê que a participação tinha sido muito baixa. E aconteceu uma coisa vários elementos apareceram, mas uma coisa muito importante que apareceu é que eles reclamavam que eles não tinham algo impresso na mão. Eles não tinham um folder, eles não tinham algo que era distribuído na instituição, que eles pegavam na mão e viam que eles tinham que participar daquela avaliação. Então, claro que não é a mesma situação, só estou dando um exemplo de que a gente achava que online ia resolver tudo e, na verdade, eles ainda tinham alguma coisa lá com o impresso, que eles queriam um panfleto, que parecia que se eles tivessem um panfleto na mão, eles iam participar mais. Mas nós passamos todos os anos sempre tendo problema de participação. E se esperava uma participação maior, inclusive se fazia testes estatísticos, né, de a gente ver qual a veracidade, se aquilo realmente valia a pena, se aquilo a gente podia considerar enquanto avaliação pelo número de respondentes, e a gente tinha bastante dificuldade. Eu acredito que agora essa situação pandêmica só vem agravar isso. É um pouco o que tu já trouxeste, Tânia. As pessoas estão muito estressadas, é muita coisa que está interferindo. Eu vou parar e levo responder mais um questionário. O que eles querem saber, né? O que é que eu vou lá responder? Então, talvez, eu não tenho resposta, mas eu acho que talvez ao longo do semestre, né, em momentos que talvez a gente possa achar que não esteja tão puxado e que junto com alguma outra atividade a gente possa incluir isso para que a gente possa ter um retorno, porque é muito importante esse retorno, né? Esse retorno avaliativo que se faz nas comissões de avaliações, e vocês aí têm uma comissão excelente, né? Uma estrutura maravilhosa que não pense que é igual em tudo que é lugar, viu? Tem instituições que nem existem nem perto disso, então são privilegiados. E que a gente sabe, né, ao longo do processo, o quão importante é ter esse retorno e de trabalhar com isso e dar esse retorno para os cursos, para os coordenadores, para os docentes, para o estudante, para toda uma estrutura que atende isso, né? Então, desistir jamais, jamais, mas nós vamos ter que ver. Aí realmente vai ter que mudar o ritmo, vai ter que mudar a abordagem, talvez acoplar a outras coisas, e aí com isso a gente consiga ter algum retorno maior, né? Agora também foi, eu acho que uma ideia bem interessante esse ponto que tu trouxeste, né, de talvez juntar com alguma outra coisa, porque, por exemplo, nós no Centro de Educação estamos agora com um dos projetos voltados à avaliação, é também essa sensibilização à participação, né? Porque, infelizmente, o imaginário atual é de delação, né? Então, assim, a avaliação ela acaba indo muito assim, se eu tiver alguma coisa para delatar, então eu vou me usar da avaliação. Do contrário, eu não tenho nada para falar.
Então, sim, eu acho que isso é alguma coisa que tem nos preocupado muito, e essa ideia que tu trouxeste, ela também ela está conosco, assim, mas se tu talvez tens algumas outras experiências que quiseres trazer para socializar esse movimento de avaliação institucional, que ela pode sim estar muito cruzada e em parceria, né, com essa outra avaliação da aprendizagem, num sentido de, claro, que nós não vamos entrar, né, mas na sala de aula do professor, mas à medida que o professor também continua fazendo uma avaliação punitiva, a ideia de avaliação, ela não se renova, né? É um conceito que vai levar muito mais tempo, né? Então, não sei se tu quiseres trazer alguma experiência, que certamente são bastante ricas também, né? Tuas pesquisas. Sim. Realmente, passa por dentro da sala de aula, né? Quando o docente não consegue mudar aquele seu processo avaliativo, o aluno fica com aquele olhar, inclusive da sua prática pedagógica, né? Infelizmente, nós temos a prática desde a nossa infância, em que a avaliação ela é para isso, ela pune, ela te diz, né, em última instância, se está certo ou se não está certo, se devia ou não devia ser assim, ela tem esse viés punitivo muito forte, e é muito difícil desmanchar isso, culturalmente falando, né? Então, por isso que eu sempre trago que os sinais, ele é muito importante nessa linha, porque ele tem uma concepção diferenciada e busca, né? Não que resolva tudo, mas busca que se trate a avaliação dessa forma. Então, se a instituição aos poucos for trabalhando com isso, ela vai conseguir chegar na sua avaliação institucional que ele também seja uma participação dessa linha, porque se repete, se reflete o que acontece na sala de aula. Então, talvez, por isso que muitas instituições fazem muitas, né, treinamentos, capacitações, qualificações, eu não gosto muito da palavra capacitação nem treinamento, vamos botar na qualificação, de tentar orientar os docentes nessa linha, né, eles vão auxiliar através deles, na verdade, nós vamos conseguir sucesso lá na avaliação institucional lá no final. Né? Não vai ser num passe de mágica que a avaliação institucional vai ser invertido. Agora, nessa tentativa de a gente resolver esses momentos, né, da pandemia, talvez se fizesse um movimento junto aos docentes, na sua proposta avaliativa, que até a gente estaria interferindo de uma certa forma de que ele faça uma proposta avaliativa diferenciada, colocar algumas perguntas que seja de nível institucional, né? No meio daquele processo avaliativo que o aluno está fazendo, né? Eu colocar uma ou duas questões que vão me remeter para um lado, né, sair um pouco dos conteúdos daquela disciplina e me levar um pouco para nível institucional, inclusive argumentando que é absolutamente possível, dizendo, tendo em vista este momento, a importância de nós termos esse retorno, o quanto se quer que o aluno participe, né, talvez ele assim se sinta mais pertencente, né, o quanto a instituição quer que ele seja participativo, ele dando esse nível de informação, quanto ele vai ajudar a instituição, o seu curso, a sua disciplina, seu próprio desenvolvimento, sua formação, talvez distribuir, né? Claro que isso é um trabalho bastante forte, mas distribuir junto aos docentes essa possibilidade de entrar uma, duas questões, argumentando já nesse nível. É uma participação, é uma avaliação participativa em última instância, isso é uma avaliação participativa, é isso, né? Ele está ali realmente participando e trazendo informações que vão nos ajudar a fazer adaptações, alterações, o que quer que seja necessário, né? Talvez eu tenha isso para sugerir. Todos estão gostando demais, né, assim, das tuas falas, e eu acho que nesse momento, Marvel, se tu quiseres, eu acho que é o que nós temos por enquanto. Nós já estamos chegando também a nossa 1h30 aqui, né, de conversa.
De nossa parte, por enquanto, nós te agradecemos muitíssimo, né, pela tarde muito bonita de estudo, de poder pensar a avaliação. Eu deixo contigo esses teus últimos momentos. Ok, Tânia, eu queria agradecer imensamente, é muito bom participar dessas atividades e a gente trazendo os elementos, né, e repensando isso e pensando junto é muito bom, é muito gratificante, agradeço imensamente, espero ter contribuído um pouco aí com esse desafio que temos aí pela frente, né, mas agradeço imensamente, agradeço o convite e fico à disposição de vocês. Muito obrigada. Eu gostaria de lembrá-los que nós, semana que vem, na quarta-feira, continuaremos às 15 horas com mais... deixa eu só vou projetar aqui para nós o que vamos dar sequência das nossas atividades. Nós vamos, semana que vem, conversarmos com a professora Andréia Poleto Souza, e com a professora Ana Cláudia Pavão. Vamos falar sobre as possibilidades acessíveis, acessibilidade digital em tempos de pandemia, recursos de TA e pessoas com deficiência. Depois nós seguimos ainda com a professora Janete de Aquino Goulart, dia 25 de novembro, em que nós vamos falar sobre o enfrentamento de questões psíquicas e emocionais em tempos de pandemia, com a professora Luciane Pozobon. E finalizamos dia 2 de dezembro com a professora Dulcineia de Fátima Ferreira, Educação Popular no contexto do distanciamento social em busca de linhas de vida, e também com o professor Celso Renz. Nós com isso, vamos continuando esse nosso processo de pensar a avaliação, né, Marlis, e todas esses apontamentos que tu nos trouxeste, todos eles são muito importantes. Esse ciclo todo que nós estamos nesse mês pensando é também para não chegar lá no final e só olharmos para trás e pensarmos o que fizemos, né? Então, mas para irmos nos preparando, foi uma demanda do Centro de Educação também essa formação, né? Irmos nos enchendo destes bons argumentos para chegar mais adiante um pouco e dizermos deste semestre. Então, agradecemos muito a professora Anne Carine ou a Gisele, se quiserem tomar a palavra também. Professora, muito obrigada pelas suas palavras, pela tarde de reflexão que nós tivemos hoje. Com certeza, nós, enquanto Centro de Educação, já reconhecemos, já sabemos da importância do vínculo, mas as suas palavras foram fundamentais para que ele voltasse a ser compreendido, refletido e posto em prática nas nossas ações, porque sempre é muito bom nós retomarmos certos conceitos, certas práticas, certas ações. Agradecer imensamente a tarde que tivemos e a toda a equipe da CAICE, que está hoje sob a coordenação, né, da professora Tânia, e toda a equipe que, historicamente, vem trabalhando e fazendo o máximo para o Centro de Educação e para o FSM, referência, orgulho do Centro de Educação, essa comissão. Muito obrigada. Obrigada, fico muito contente de escutar suas palavras. Muito obrigada. Marlis, muito obrigada. A UFSM está sempre aberta, o Centro de Educação sempre aberto em te receber. Obrigada. Tá bom. Até semana que vem. Tá bom, muito obrigada. Tchau.
Tchau, Gisele.